Você já recebeu alguma herança, um imóvel, uma quantia em dinheiro, uma joia que está há muito tempo na família? Pois olha, no mundo do empreendedorismo, o próprio negócio também pode passar de geração em geração. Para evitar conflitos ou insegurança jurídica, existe a profissionalização do planejamento sucessório familiar. No Repórter Empreender de hoje, vamos conhecer empresas que estão há anos na mesma família. Será que o planejamento sucessório familiar é coisa só para grandes empresas? Como o empreendedor de pequeno porte pode garantir também a sucessão familiar bem-sucedida? Acompanhe a partir de agora. O Café Palhares meu pai começou com o Café Palhares, né, em 44. Depois, passando os anos, eu com 14 anos, comecei a vir trabalhar com ele. Já tinha o meu irmão que trabalhava também. Aí a gente ele foi ensinando a trabalhar. Depois, em 86, ele passou para a gente, fez a transição. Aí a gente passou a comandar, ele já afastou, foi afastando devagar. Aí, a partir de 86, eu e o João Lúcio começamos a comandar a empresa. Para manter essa tradição que a gente tem, primeiro foi o ensinamento do pai como administrar um comércio, uma empresa, e a gente veio nessa linha de uma boa administração. Então sempre, e uma transparência entre sócios. Uma empresa quando tem sócio, geralmente interrompe, mas com a transparência entre eu e o João Lúcio, né, isso aí também ajudou muito na nossa sociedade de tantos anos que a gente está junto. Eu entrei aqui em 70, o Luiz entrou em 75, então a gente já vem com essa formação assim, de família dentro do negócio. Então toda a família toda é vinculada ao comércio. Então isso facilitou muito para a gente, entendeu? A gente gostar de ter um negócio. Então a gente trabalha do dia a dia pelo negócio. Então essa formação que foi a mais acadêmica delas todas, a formação de família na parte de comércio. Quando foi a primeira transição, que foi do meu pai para mim e para o João Lúcio, foi feita sem advogado, sem nada, foi sem, né, assim, meu pai foi passando as partes, passando, sem problema. Mas agora, já no caso, era meu pai para 2 filhos. Hoje, o João Lúcio tem 2 filhos e eu tenho 3 filhos. Então a gente já estava pensando numa forma mais profissional, como poderia ser, que não quer dizer que a pessoa vai ser um herdeiro, ele pode ser um herdeiro, mas ele não precisa de administrar. Ele só pode herdar, ele não tem a obrigação de administrar. E não deixa de ser dono, se ele não administrar também, ele não deixa de ser dono. Aí nós pensamos numa forma mais sensata e tal, tentei me informar com outras pessoas, eu não consegui ter uma resposta. Eu falei o seguinte, então vamos procurar um profissional da área. Foi quando a gente foi procurar o Dr. Davi. Tive uma indicação de um outro filho e fomos procurar o Dr. Davi para ver se supria a nossa necessidade. Apesar que a empresa é pequena, mas a gente tem que agir como grande. A importância do planejamento sucessório e patrimonial do negócio está diretamente ligada à perenização do negócio familiar, né? É indispensável que o empreendedor, a família empresária, perceba
a necessidade de organização tanto de patrimônio quanto do próprio negócio, com o objetivo da sua perenização, né? Evitando com isso os percalços naturais da vida, por exemplo, o evento da morte, ou de uma separação, ou mesmo de um conflito. E quando essas questões não estão bem organizadas, né, um evento desse pode eventualmente culminar com a morte, com o óbito da empresa familiar, né? Hoje no Brasil, inclusive, nós temos um cenário de 34% de empresas familiares que sobrevivem para a segunda geração. É uma taxa de mortandade muito alta. E essencialmente essa taxa de óbito das empresas familiares está ligada a essa desorganização desses elementos, essa falta de planejamento no curso da vida da empresa familiar. Daí a importância, a essencialidade do planejamento patrimonial e sucessório dos negócios familiares. Aí nós procuramos mais informação a respeito e marcamos uma reunião com ele e colocamos o que a gente queria. Aí dentro do que a gente queria, ele formou uma sucessão. Aí tivemos umas 3 reuniões para poder alinhar tudo. Aí nós alinhamos tudo que a gente tinha vontade de acontecesse para mim. O que acontece para mim acontece para o sócio, né? Então a gente juntou tudo o que a gente queria e ele conseguiu formatar de uma forma bem profissional um contexto assim de como vai ser o café para o futuro. Essa sucessão profissionalizada que a gente está falando, ela começou de um adentro como que a gente ia ficar, porque hoje eu estou com 66, o Luiz 61. Então assim, como é que vai ficar? Entendeu? Por exemplo, hoje nós estamos bem. E amanhã? Né? Então a gente procurando assim, uma solução para poder deixar o café para sobreviver mais tempo. Então o pessoal comenta com a gente, o café vai fazer 100 anos? Depende, né? Então agora a gente tem certeza que o café vai fazer 100 anos, entendeu? Então, através dessa consultoria que a gente tentou nos programar para ter essa sucessão e essa diretriz para o café para o futuro. O planejamento familiar, o planejamento dos negócios familiares, patrimônio e sucessão, evita os problemas decorrentes da vida, não é? Inventário, por exemplo, a morte de um fundador da empresa ou dos fundadores da empresa traz um transtorno, ou pode eventualmente trazer um transtorno grande para o próprio negócio, não é? Há um impasse ali no momento de inventário, e o inventário não é desejável, não é? Porque sempre traz algum tipo de problema na sucessão, não é? Quem vai assumir aquela posição de acionista na companhia, como vai ser a condução do negócio familiar com aquele novo acionista, o herdeiro que veio no processo de inventário. Então é sempre desejável evitar essas questões. Um divórcio, né? Uma separação, que eventualmente pode trazer um transtorno sério, se o negócio em si não estiver blindado, organizado para essas questões que são próprias da vida, né? Nas empresas familiares, o vínculo entre avós, pais, filhos, netos e netas pode se tornar uma relação de sociedade ou de gestor e empregado. Segundo pesquisa do Sebrae, 71% das empresas de pequeno porte se enquadram nessa categoria. Já nas microempresas, essa proporção é de 68%. Entre os setores da economia, a indústria lidera com o maior percentual de negócios familiares, seguido pelo comércio, serviços e construção. O André tem 33 anos, ele trabalhou aqui mais novo. Quando ele entrou na faculdade, eu falei que ele tinha que sair, procurar mais conhecimento, porque o conhecimento que eu tinha, eu daria para ele, mas que ele tinha que ter mais. Aí ele trabalhou uns 2 anos, formou, foi fazer intercâmbio, trabalhou fora, aí depois ele pediu para voltar. Então voltou porque quis voltar, eu não obriguei a voltar. Então
está tendo a sucessão, mas não porque eu impus ele trabalhar na empresa. Aí ele veio, com essa segunda vez, já tem 9 anos que ele está com a gente. Então são 9 anos de treinamento, tanto o meu treinamento e o treinamento do João, passando para ele. Hoje, ele já administra tudo. Por isso que nós chegamos à conclusão de procurar um profissional para fazer a transição. Então hoje ele já consegue dominar as áreas de gerenciamento, de administração. Então chegou a hora de passar para ele, mas a gente também ainda continua dando um suporte, né? Existe o suporte ainda, mas ele já está assumindo isso. Quando ele começou, eu abracei demais a postura dele dentro do café. Então, eu fui ensinando tudo que eu sabia. Eu sempre passei para ele com a maior boa vontade, o maior profissionalismo. Por quê? Existe uma transparência, como o Luiz já comentado, existe uma transparência administrativa. Então, tinha que passar também essa transparência administrativa para ele. Então, a gente tem um caixa para ser feito, então ele tem só um modo de fazer. O resultado tem que dar lá para que eu possa ler, o Luiz ler e ele ler. Né? Então, a primeira coisa foi isso. E essa formação dele, já que ele já tinha feito o curso de administração e tudo, isso facilitou bastante. Entendeu? E ele também já tinha passado todos os empregos e isso ajudou mais ainda. Essa formação vem se lapidando assim, durante os anos. E nesse resultado final hoje, no dia de hoje, é um resultado assim, maravilhoso, entendeu? Ele atende toda a expectativa que a gente tem vontade e também a expectativa dele também, entendeu? Então, assim, ajuntou bastante. O que a gente quer, o que ele quer, entendeu? E isso com certeza vai facilitar muito essa transição. É uma responsabilidade muito grande, mas é uma coisa muito natural para mim. Porque como eu estou aqui desde criança, né? Aos sábados eu já vinha com meu pai, trabalhava, via o movimento da casa. É uma coisa que vai sendo aos poucos, então é muito natural. Eu sinto a responsabilidade, mas é uma coisa que é super natural para mim. Hoje eu me sinto preparado, até porque já tem, dessa última passagem, já tem mais de 8 anos que eu estou no Café Palhares. Antes de vir para o Café Palhares eu trabalhei em outras empresas, trabalhei no Banco Santander, então foi tendo uma formação. E nesses últimos 8 anos aqui, aprendendo com o meu tio e com o meu pai, hoje eu me sinto preparado. Hoje eu sinto que a responsabilidade não pesa, né? Porque eu vejo que as coisas que estão acontecendo, agora com um pouco do afastamento dos dois, né, dando mais espaço para eu atuar, eu vejo que a coisa está fluindo, está indo bem, resultados estão vindo, então eu me sinto preparado. Eu vim procurando desenvolver minhas habilidades, mas não diretamente, porque quando eu entrei na faculdade, quando eu comecei, eu não sabia que eu ficaria no Café Palhares. Então eu fui aprendendo no mercado de trabalho, né? Então nas outras empresas que eu trabalhei, fui aprendendo muita coisa do mercado, eu consegui trazer para o Café Palhares, e aqui que foi o grande aprendizado, a grande escola. Posso dizer que tudo que eu sei hoje, que me tornou o profissional que eu sou, foi aqui dentro, porque o meu pai e meu tio sempre se empenharam em ensinar. E eu, por ter um respeito e admirá-los muito, consegui sugar tudo que eles tinham para me ensinar. Entendeu? Então, nunca fui aquele assim, acho que eles já estão mais velhos, eles não sabem, não, pelo contrário, eles têm muita experiência, eu quero sugar tudo. Então foi assim que eu fui moldando e fui procurando me profissionalizar mais, né, e aprender mais. E hoje, praticamente, eu comando tudo, mas sempre com o respaldo dos dois. Tudo que eu vou fazer, mesmo que eu tenha autonomia para fazer, eu gosto de escutar os dois. Porque eu sei que alguma coisa eles vão pensar diferente de mim e essa reflexão vai me trazer conhecimento. Então, às vezes, eu já até tomei uma atitude, mas eu vou lá e falo para eles, ó, tomei essa atitude, o que vocês acham? Acho que é assim, não é assim? Porque eles contam uma história do passado, o que é que aconteceu, ó, já tivemos, porque as histórias se repetem, né?
Então, às vezes, é um caso novo para mim, mas para eles não é, né? Nem sempre a sucessão familiar de um negócio ocorre de forma planejada e tranquila. Infelizmente, é muito comum haver disputas acirradas entre parentes para assumir o comando do empreendimento. Isso é muito comum. É bastante comum a gente ter disputas, sejam pequenas empresas ou grandes empresas. Quando há sucessão familiar, muitas vezes as disputas são por bens, como casas, carros, dinheiro, mas é principalmente muito comum haver disputas e prejuízos quando a gente tem uma pessoa jurídica envolvida, uma empresa que está envolvida, porque a empresa depende sempre de uma administração e muitas vezes o pai e a mãe, que são aquelas pessoas que administram essa empresa, elas pouco sabem qual dos filhos tem a capacidade para tocar o negócio na ausência deles. Então, esse tipo de momento, contexto em que está havendo uma transferência da administração dos pais para os filhos, sempre é um momento muito crítico em qualquer empresa, seja uma empresa grande ou uma empresa pequena. Na empresa pequena, tanto pior, porque não é comum ter uma estrutura de governança corporativa que permita ter outros profissionais que auxiliem esses herdeiros na condução dos negócios depois que os pais e as mães não estão mais na condução. Aqui a gente nunca teve um atrito, nós três. Eu sempre cresci vendo os dois com um respeito muito grande um pelo outro. Respeito de horário, respeito de função. Então os dois nunca tiveram atrito. Então, como eu cresci nesse meio, eu nunca tive atrito com os dois. Porque como é uma sociedade, tudo é dividido, né? Tudo é conversado. E essa admiração que eu tenho pelos dois me traz esse respeito e querer levar, querer conversar, né? Bom, meu trabalho de planejamento patrimonial e sucessório em pequenas empresas, ele demanda a gente entender uma coisa que é o principal. A gente precisa entender e gostar de pessoas. Porque você vai lidar com a intimidade da pessoa, com os desejos das pessoas, né? Aquilo que elas pretendem em relação ao seu futuro, em relação à sua família. Então é muito delicado, você precisa saber como lidar com essas pessoas, saber que cada pessoa tem ali muitas vezes uma preocupação que é distinta de outro membro familiar, às vezes é muito comum ter disputas familiares, coisas que às vezes não aparecem no dia a dia empresarial, mas está ali no âmago, no fundo da pessoa, ela traz alguma mágoa do passado, então a gente precisa ter muita habilidade, muita empatia para entender isso. Então o nosso trabalho, muito embora eu sou advogado, também sou contador, mas principalmente quando envolve pequenas empresas, quando a gente está tratando com a família, é compreender, ter empatia e entender o desejo dessas pessoas. A partir daí, a gente passa para o trabalho técnico mesmo, né? Como eu sou advogado de formação, também fiz contabilidade, o meu trabalho sempre envolve toda a análise jurídica, entender quais são os passos que a gente vai tomar para tentar proteger a família, para tentar trazer uma segurança em relação à sucessão de bens, olhar para a parte tributária também e colocar isso efetivamente no papel, ou seja, formalizar tudo isso por meio de documentos jurídicos de forma sólida que dê segurança para a família e que principalmente não deixe nenhuma aresta ali que precisava ser aparada que depois vai causar uma discussão familiar. Quer saber mais sobre a sucessão familiar nos pequenos negócios? Então fique com a gente. Repórter Empreender volta já já. O planejamento sucessório e patrimonial não se limita às grandes empresas. Buscar uma consultoria profissional para realizar esse tipo de procedimento também pode trazer grandes vantagens para os negócios de pequeno porte. O planejamento patrimonial e sucessório é essencial para pequenos negócios. Não é? Ele não é uma preocupação, não deve ser uma preocupação única e exclusivamente para grandes corporações ou médias corporações. O negócio familiar também sobrevive ou deve sobreviver para as gerações, né? Então não é um atributo exclusivo, uma preocupação exclusiva para as grandes corporações.
é essencial também para os pequenos negócios. E vejam, os negócios familiares hoje no Brasil representam uma parcela muito grande do PIB, né? Os pequenos negócios, principalmente, representam um percentual relevante do PIB. Portanto, o planejamento patrimonial e sucessório deve ser uma preocupação também dos grupos familiares nos pequenos negócios. O passo a passo do planejamento sucessório patrimonial envolve primeiro o conhecimento da estrutura familiar, né? Então, quem vai trabalhar com a família empresária precisa ter um raio-x da família, precisa conhecer como a família se coloca, quais são os elementos, como a família interage com o negócio, que patrimônio foi conquistado, qual o patrimônio que está interagindo com o negócio, porque às vezes isso é muito comum, né? A empresa familiar nasce, cresce e o próprio negócio vai adquirindo imóveis, patrimônio, e esses ativos ficam dentro do próprio negócio, o que não é desejável. Então, o primeiro ponto é o conhecimento da estrutura familiar, de negócio e de patrimônio. A partir desse raio-x, quem for eventualmente conduzir esse processo, conhecendo esse panorama, aí sim o trabalho tem que ser iniciado, mas com a visão do grupo familiar. Eu gosto sempre de dizer isso. Nenhum trabalho pode ser feito sem que o grupo familiar identifique o caminho, né? O consultor, o advogado que vai trabalhar com essa organização tem sempre que respeitar o DNA do grupo familiar. Isso é importantíssimo. A Enxovais Paulista ela surgiu em 1994 com meu pai. Ele começou tudo do zero. Meu pai até brinca que nem banco ele tinha que colocar as coisas no chão mesmo, tinha que desbravar. Ele desbravou, mexeu também com questões de mídias de televisão e fez com que a empresa crescesse e criasse sua marca, até chegar em Brasília e ser o que é, até hoje. Como eu comecei trabalhando muito jovem com o meu pai, para ele passar hoje, ele teve que ter muita confiança hoje, no passado. Porque eu, desde quando conheço por gente, eu trabalho na loja, pelo menos conheci alguma coisa, mexia com alguma coisa na loja, para então eu ser o que eu sou hoje. Já fui o melhor vendedor do meu pai, já fui gerente do meu pai, e hoje ele tem total convicção de que, tipo assim, vocês estão prontos para assumir agora em diante, porque hoje vocês estão até mais capacitados que eu. Então, eu acredito que o processo veio lá de trás, veio da gente começando desde pequeno. Agora a gente já está assumindo, né, as lojas dele. Eu e meu irmão, quando eu tinha 18 anos, eu abri a minha própria loja. Antes de assumir, eu e ele, a gente abriu uma loja, éramos sócios. E durante um ano a gente ficou ali trabalhando, eu pagando a loja, né? Que eu comprei a loja. Então, tipo assim, eu não ganhei. Que muitas pessoas acham, você ganhou. Não, eu paguei por ter aquela loja, para ter aquela loja, né? E durante um ano eu fui pagando ela. E aí, durante um ano eu formando a minha equipe, trabalhando a minha equipe, vendendo, treinando os vendedores que na época trabalhavam comigo e formando a minha equipe, durante um ano eu quitei a loja. E aí, quando eu quitei a loja, né, ele veio com uma oportunidade da gente tá junto, né, ali trabalhando todo dia, no dia a dia, e hoje a gente assumiu, né, de estar nas lojas, de estar correndo para lá, para cá. Eu acredito que o processo, ele não só inicia, tipo, quando a gente assume a loja. Eu acredito que o processo de sucessão familiar, ele começa de início, já desde em casa mesmo, tipo assim, do dia a dia, da criação mesmo, desde criança, ele mostrando pra gente, ele sempre chegava num lugar e falava assim, a gente chegava numa concorrência de cama, mesa e banho em outra cidade, quando a gente viajava, né? E a gente chegava, ele passava a mão no tecido assim, falava, pega nesse tecido, quantos fios tem esse tecido? E aí começava, né, a eu começar a tomar amor por aquilo.
De tipo assim, no toque, eu pegar naquele tecido assim, não, isso aqui é 200 fios, não, isso aqui é 180 fios, não, isso é um algodão, isso é um poliéster. Então ele me criava essa curiosidade de passar nos lugares, entendeu? De falar assim, a gente compra isso aqui por tanto. Aí me levar, ele gostava sempre de me levar nos ambientes, tipo, de fornecedores, de estar na venda. Todo final de semana ele sempre gostava de eu estar na loja. Eu tinha muitas das vezes algum compromisso de amigos. Ele, não, primeiro você vai pra loja, você fica lá comigo e depois você vai pro seu compromisso. Para começar a criar responsabilidade, para começar a criar amor pelo negócio. Amor pelo que a gente faz, né? E então eu acredito que a sucessão ela começou desde criança. Para se ter uma passada de chave ou uma passada de geração de toda empresa, precisa ter uma pessoa lá para substituir. Porém, eu acredito que a gente não tinha essa visão. Só que a gente gostava muito de trabalhar na loja, a gente gostava muito de se envolver com os negócios da loja. E, bom, eu tinha uma visão de querer ser médico, o Samuel tinha uma visão de ser engenheiro. Só que com o tempo, antes mesmo de eu, tipo assim, tomar minha decisão do que eu queria ser, eu falei, mano, por que eu tô querendo ser isso se eu gosto disso? Então, foi muito questão de visão. Quando eu tomei essa decisão, a gente tomou esse posto, meio que de herança, de querer tomar a frente da empresa, e aí houve já, acho que o meu pai já ligou a anteninha pra, tipo assim, ter um sucessor. Mas tudo foi num processo, tudo não foi tipo, desde o começo você tinha essa querer... Não, eu acho que a gente foi ver com o desenvolvimento da história, com o desenvolvimento do processo, do nosso processo. De acordo com a nossa pesquisa última da PwC sobre empresas familiares, a nossa 10ª pesquisa aponta que 24% das empresas apenas possuem um plano de sucessão robusto. E falando aqui em sucessão, é um processo extremamente único e importante no contexto de uma empresa familiar, onde os donos precisam se sentir confiáveis e confortáveis para fazer o processo de transferência do comando para uma nova geração. Então, nesse processo também é extremamente importante que os novos líderes estejam preparados para ocupar essa nova função, que eles tenham atividades cada vez mais dinâmicas, adeptas a esse mundo em constante mudanças, evolução. Então, o que nós vemos é que o processo de sucessão, independente do tamanho da empresa, ele precisa ser um processo planejado, por menor que seja a empresa. E aí, quando nós falamos em planejado, não necessariamente um plano robusto, mas um plano elaborado que traga algumas condições realmente especiais em caso de desistência, desinvestimento, morte repentina. Então, o plano de sucessão ele aborda tanto uma abordagem patrimonial, financeira, como o próprio controle de comando sucessório em si. O que nós vemos é que um plano de sucessão ele precisa ocorrer independente do tamanho. Então, obviamente que quanto maior a empresa em termos de volume, de faturamento, mais subsídios ela vai ter para ter um bom consultor, um bom gestor ali do ponto de vista patrimonial e financeiro que apoie nesse processo sucessório. Mas por menor que seja a empresa, é importante que metas também sejam estabelecidas para que ela, no momento de conflito ou no momento mais peculiar da família empresária, que ela tenha, sim, condições de perpetuar seu negócio. A grande beleza da empresa familiar, de fato, são aqueles valores de pertencimento, de perpetuidade, de legado. Então, é importante que se tenha uma boa comunicação no contexto da família, que permeie entre todas as gerações, para que quando ocorra a necessidade e o planejamento sucessório vá caminhando de maneira contínua, não haja nenhum desgaste nesse processo e ele seja feito de uma forma muito fluida e tranquila.
iniciou com o meu pai, o Vanderlei, e o Gerson, meu tio, os dois são irmãos, né? O meu pai tinha acabado de passar um tempo no exterior trabalhando, e aí ele voltou para Ipatinga, que era onde eles residiam, e decidiram investir esse dinheiro que ele tinha juntado, né? E abrir uma empresa. E aí o meu tio também tinha saído do emprego que ele estava, que era um emprego no banco, mais comum mesmo. E aí eles decidiram iniciar essa carreira. Inicialmente, eles queriam se vincular a uma marca de pneu diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente trabalha com Bridgestone, Firestone, mas a oportunidade apareceu no mercado com esse produto que era mais top de linha, né? Então eles abriram, inicialmente era apenas uma loja de varejo de pneus mesmo. E aí em 2012 a gente sentiu as outras oportunidades no mercado, no caso deles dois. E aí eles abriram a GW Transporte, que trabalha com logística, e a GW Reformadora, que trabalha com a reforma de pneus. A história ainda está começando, né? A gente não chegou definitivamente para a segunda geração ainda no comando da empresa. A gente está dando esses passos rumo a isso. Então os dois irmãos sempre cumpriram uma sociedade de complemento, né? Então nas tomadas de decisões sempre sentando para alinhar, tentando não invadir o tempo do outro, não invadir qualquer decisão do outro. E aí nós caminhamos para o que é hoje. Os três negócios bem evoluídos e em sintonia. Meu irmão começou um pouco antes de mim. Ele começou, nossa, eu não sei quanto tempo, mas ele fazia faculdade e aí ele decidiu sair do estágio que ele estava e ir para a GW, para o grupo, e eu ainda estava na faculdade. Então ele começou um pouco antes de mim e aí ele atuava mais com as questões da transportadora mesmo. E eu, logo após que eu estava estudando Direito, aí eu fiz mestrado, aí logo após que eu voltei do mestrado, questões familiares fez com que eu retornasse para a loja e iniciasse meu trabalho lá. Aí inicialmente eu comecei como assistente administrativo mesmo, eu ajudava nessas questões de compras e tudo, e o interesse foi crescendo e agora a gente está aí nesse processo de sucessão, né? O processo de sucessão familiar de uma geração para outra, a gente ainda está dando os passos iniciais. Então a gente buscou uma empresa profissional no meio, que tem referências do meio, que já passou pelo processo. Também conversamos com outras empresas que passaram pelo processo, então pegando dicas daqui e ali, a gente está dando os passos iniciais hoje e estamos caminhando para isso ainda. Eu tenho tomado algumas decisões dentro do grupo, a minha irmã também, assim como meu primo. A gente tem o irmão e prima também que não participou efetivamente do negócio, mas também estão dentro da sucessão, que aí vai caminhar para outros tipos de decisões. Com esse planejamento, você vai ter tudo mais limpo, né? Tudo no papel, tudo bem conversado. Então, sempre que alguém precisar entender do negócio, precisar entender a sucessão, isso vai estar mais limpo e mais nítido para ele. Então, quando tiver a falta de um, você vai conseguir passar isso para outra pessoa e ela vai conseguir entender todo o negócio e vai ser o melhor para a empresa e o melhor para a família, evitando qualquer tipo de conflito. Bom, buscar a empresa de consultoria dentro do processo partiu dos filhos, então da segunda geração, né? Lógico que os dois sócios e fundadores tinham essa preocupação e eles queriam realmente uma empresa de referência, mas quando entrou a segunda geração, que ela percebeu falhas dentro da empresa, assim, por ser uma empresa familiar, então tinha algumas questões
que levava no meio de uma gestão familiar ainda não tão profissional. Então, quando se observa essas falhas, a gente busca essa empresa. Então, a partir de mim e da minha irmã, o meu primo também fez parte dessa decisão, e aí a gente chegou na empresa hoje que está passando, tem 3 anos que a gente está ainda dentro desse processo e conversando, alinhando alguns pontos para chegar nesse ponto. A importância da contratação de uma consultoria ou de uma banca de advogados especializada nesse tipo de trabalho, em primeiro lugar, é da visão externa, não é? Da colaboração de quem chega olhando de fora. Como eu disse, evidentemente, guardando sintonia com o DNA do grupo familiar, mas o olhar de fora, que contribui, né, com uma estratégia para a estruturação daquele negócio familiar, sob o ponto de vista de alinhamento e sucessão. Eu costumo dizer também que é muito importante que esse trabalho seja feito sob o alicerce de 3 pilares, não é? É o pilar tributário, que no Brasil enfim, a complexidade da carga tributária brasileira não permite que um desenho desse tipo se faça sem olhar as questões fiscais. Então, um pilar é o tributário, o outro pilar é o societário e o outro pilar é o pilar da família, do direito sucessório. Essas 3 estruturas têm que caminhar juntas. Apesar dos custos da contratação de uma assessoria jurídica, o planejamento sucessório e patrimonial pode trazer vantagens econômicas para a família e para o empreendimento. Tributos que incidem sobre essas estruturas patrimoniais, o ITCD, por exemplo, né? Nós temos hoje um ITCD aqui em Minas Gerais a 5%, uma alíquota de 5%, mas com possibilidade de ser sobrelevado a 8%. Já existem propostas no Congresso Nacional para uma sobretaxação do ITCD a 20%. Então, a família se organizando hoje, ela tributa 5% do ITCD, que é um imposto estadual sobre transmissão de doações, inclusive, né? Evita o custo comum de inventário com advogado, né? Que é um custo alto, taxas cartoriais, custos processuais, honorários de advogado. Tudo isso é economizado pelo grupo familiar quando a família decide antecipar e organizar esses elementos no curso da vida da empresa familiar. O processo não é caro por si só quando o grupo familiar consegue visualizar o benefício do trabalho, que é evitar exatamente os problemas atinentes à vida, né? Quando o grupo familiar consegue entender o grau dos problemas que podem acontecer se a sucessão não for bem organizada, o investimento é barato, né? E é evidentemente que esse investimento é calibrado de acordo com o tamanho e com a complexidade do negócio do grupo familiar, né? Mas, olhando sob o ponto de vista de tributação, pode ser economizado. Olhando sob o ponto de vista que pode ser economizado com custos de inventário, né? Que não é barato no Brasil. O investimento se paga certamente com folga, né? E sempre olhando com a preocupação da perenização do negócio familiar, com a organização para possibilitar a perenização do negócio familiar. Investimento, olhando para esse conjunto da obra, o investimento se paga. A empresa não tem necessariamente que estar sem endividamento, né, para essa organização familiar. Evidentemente que esse tipo de trabalho ele é mais conveniente quando a empresa está numa situação de tranquilidade, tanto do ponto de vista de negócio, né, quanto do ponto de vista da organização da família, né? Tanto melhor o trabalho é mais bem feito quando há uma situação de calmaria, de tranquilidade envolvendo família e negócio, né?
mas evidentemente a existência de dívidas ou de passivos da empresa não impede o desenho ou a execução do projeto. É claro que se a empresa estiver numa situação falimentar ou pré-falimentar, né, de insolvência grave, o trabalho se impossibilita, porque ninguém vai querer assumir, né, em sucessão um negócio que já está no caminho da falência ou da quebra, né? Isso dificulta. Mas o passivo normal, o passivo das operações decorrentes, passivo decorrente da própria operação da vida da companhia, isso de forma nenhuma impede a execução do trabalho. No próximo bloco, a orientação de especialistas e empreendedores para uma sucessão familiar bem-sucedida. Repórter Empreender volta já já. Amigos, negócios à parte. O ditado costuma ser uma regra básica para os negócios familiares. Mas a pergunta de ouro é: como manter a saúde dos negócios e a união da família? A dica para evitar qualquer tipo de desavença dentro do negócio é isso aí, tá sempre conversando com quem está dentro da empresa, dentro do grupo, dentro da família. Então sempre na família está entrando alguém também, seja o marido de alguém, o filho de alguém vai estar entrando na família. Isso tem que estar sempre bem claro, né? Então não é só nossa família que é impactada pelo negócio. Hoje a gente tem mais de 100 funcionários, então são 100 famílias que estão dentro do nosso negócio, que a gente tem uma influência indireta ali, mas dentro do nosso negócio hoje, essa influência, ainda mais a situação que a gente tem hoje, é muito grande. A minha maior dica realmente é clareza nos objetivos de cada membro da família. E todos estarem ali tanto pelo bem do negócio quanto o bem da família, né? A gente tem sempre que lembrar, principalmente no nosso caso, que a nossa história sempre foi muito alinhada uma com a outra, né? Se entrelaçando, lembrar que a família existe independentemente do negócio, o negócio existe independentemente da família. Então, os objetivos de cada um têm que ser alinhados e claros para que isso não haja disputas e desavenças mesmo. Toda empresa que seja familiar vai ter um pouco de desavença. Eu acho que sempre vai ter um pouquinho de desavença, mas para você evitar, é importante sempre você delegar. Você saber, pô, eu, Daniel, sou bom de comercial. Samuel é bom de gestão. Tal fulano é bom em tal coisa. Vamos separar quais são as funções de cada um. Cada um precisa comandar a sua área. Eu acredito que quanto mais você tem essa divisão, você consegue trazer uma questão, pô, aqui eu comando, e não dá muito choque. Se você tiver muito essa questão de ego, algo do tipo, eu acredito que esse é o melhor jeito de você levar para o não conflito, não embate. Eu acredito que muitas das vezes as famílias elas brigam, as famílias elas começam a criar atritos porque cada um quer impor só a sua ideia, né? E eu acredito que as ideias elas podem ser reaprimoradas em grupo, em união, entendeu? É você jogar a sua ideia e você ouvir a do próximo, ouvir a do seu irmão, ouvir a do seu primo, ouvir do seu tio, do seu pai, que tá junto com você naquela mesma situação da empresa, né? E tentar colocar tudo em prática, unindo as duas forças. Porque cada um tem uma ideia, cada um tem uma forma de pensar e cada um tem uma forma de agir. Então eu acredito que é que nem aquele ditado, né? A união faz a força. Então, quando você une forças, une ideias, é muito melhor. Então a minha dica é, em vez de você querer impor a sua forma de ser, ouve a do próximo e tenta juntar, unir forças e não tentar ser somente a sua força. E
Quem entende do assunto tem orientações para que o planejamento familiar do seu negócio seja bem sucedido. A primeira coisa que a gente precisa evitar quando a gente pensa numa sucessão familiar é justamente as disputas familiares. Primeira coisa, a gente precisa que a família se entenda, tenha um ponto, um objetivo comum. Ou seja, todos querem efetivamente que seja feito o planejamento e que essa sucessão ocorra de uma maneira harmoniosa, principalmente quando envolve uma pessoa jurídica. Eu gosto de ressaltar isso porque os dados eles estão na nossa cara. Empresas de sucesso que por conta de uma sucessão mal conduzida ou de brigas familiares simplesmente fecharam as portas, o que é uma pena. Você tem ali a matriarca, o patriarca que construíram toda uma marca, às vezes aquela empresa ela já é uma marca familiar, uma história tão bonita que foi criada pela família e que por conta de disputas sucessórias, simplesmente isso tudo vai por água abaixo. Então, a primeira coisa, a família precisa se entender, eles precisam estar todos focados no mesmo objetivo, que é proteger o patrimônio familiar, aquele patrimônio que foi construído com tanto esmero e olhar para a administração dessa empresa para perpetuar esse negócio, para que isso fique uma marca indelével, que passe não só do pai para o filho, depois para os netos e siga aí a tradição familiar. A dinâmica familiar é sempre uma questão emocional, que quanto mais trabalhada, mais eu diria preparada a empresa se encontra para evoluir nesse processo do planejamento sucessório. Então tem várias dicas que nós sugerimos aqui. Uma delas é você conhecer outras empresas familiares que tenham passado por processos semelhantes, se cercar de pessoas que sejam experientes no assunto, ter protocolos de família. Quando nós falamos em protocolos, tem um dado na nossa pesquisa que fala que 55% apenas das famílias possuem protocolos dos valores formalizados. Então, isso é um evento extremamente importante, que os valores daquela família empresária estejam ali registrados, porque a comunicação existe de uma forma muito transparente entre os membros, entre todas as gerações. De uma certa forma também, ter uma proteção patrimonial ajuda no planejamento sucessório, e ter esse elo entre a família e a empresa e a propriedade. Então, quando nós falamos em empresa familiar, nós falamos muito nesses três grandes círculos, família, propriedade e empresa. Então, como é que isso está sendo conversado? Como é que essa comunicação existe dentro da família? Então, não só cuidar da família, mas cuidar também da família, da empresa e do patrimônio, para que, de fato, todo o planejamento aconteça de uma maneira, como o próprio nome diz, bem elaborada, bem planejada, e o processo ocorra de uma maneira muito estruturada, para que não hajam ruídos, para que o processo, o sucessor e o sucedido sejam envolvidos de uma maneira contínua nesse processo, e que eles encontrem propósitos em continuar e perpetuar o legado, assim como propósitos de seguir um novo caminho fora da empresa. Recebemos feedbacks muito interessantes dos nossos clientes, recentemente, inclusive, participando de um seminário na Anshan, tivemos um feedback interessantíssimo de um cliente nosso, que nós estruturamos o projeto inteiro, desde o começo até a entrega final, e no curso já após a entrega, a estrutura pronta, a mãe da família faleceu, um ano depois, e diante da estrutura que a gente tinha construído, não houve nenhum reflexo deste falecimento em relação à sucessão ou ao comando da companhia. E esse feedback que essa sócia nos deu, a diretora hoje executiva da companhia, foi muito importante para nós, porque ela disse exatamente isso: olha, para nós uma perda irreparável, nossa mãe, uma dor que a gente não consegue resolver, mas essa dor não foi maior ou não se refletiu de forma na estrutura societária. Então resolvemos a questão sem que em nenhum momento a companhia ficasse à deriva.
em função do falecimento da mãe. E esse foi um feedback importantíssimo, porque no final do dia é isso que a gente quer entregar. É essa perenização e esse bloqueio, essa proteção em relação aos fatos da vida, né? Em relação aos fatos da vida que nós não podemos fugir, né? A morte, todos nós vamos passar por ela. Um divórcio, uma separação, um conflito com outro sócio. Então, isso tem que ser evitado, porque evitado, essas questões evitadas, a empresa se pereniza, passa para a segunda geração de forma saudável.